Já já eu tenho aqui aspas da entrevista coletiva do técnico Felipe Luiz. Já já vou trazer aqui alguns momentos, mas antes, Raí Monteiro, eu queria que você comentasse aquela discussão levantada sobre a questão mental, psicológico. O Flamengo parece sofrer bastante com essa questão quando precisa reverter situações. Hoje, no jogo de hoje, ele tinha a vantagem, mas vinha de um jogo polêmico de arbitragem, jogando no campo do adversário e depois sofre o primeiro gol. E aí a coisa desanda porque o Flamengo não teve futebol em nenhum momento para chegar a fazer um gol, né? Não teve futebol, era aquela bola cruzada na área, muitos jogadores abaixo, como o Viga citou, Arrascaeta, Pedro, o próprio Samuel Lino, enfim, foi um jogo muito abaixo do coletivo, né? Na abertura eu citei o Rossi porque ele falha no gol, mas eu falei também do coletivo. O coletivo do Flamengo foi muito abaixo hoje, ninguém jogou absolutamente nada, exceto ali você pode destacar o Saul, que teve ali as melhores jogadas, bola na trave inclusive, mas no geral foi um Flamengo abaixo. O que você pensa sobre essa questão do psicológico e do mental do Flamengo em momentos importantes? Eu acho que assim, Gui, a gente pode até fazer aqui recordar alguns outros momentos para tentar entender como o Flamengo tem se comportado em momentos de adversidade em jogos de Copa Libertadores. Tem a virada histórica, espetacular e eterna contra o River Plate, uma das maiores finais de todos os tempos. Foi a maior virada que eu vi em um jogo de Libertadores, nunca tinha visto nada igual. O Flamengo em poucos minutos empatou, virou o jogo e foi campeão em cima de um time muito forte, como era aquele River Plate, e que foi melhor ao longo de boa parte daquele jogo. Então o Flamengo teve muito poder de reação naquela ocasião. Mas desde então, você que é setorista do Flamengo aqui na Jovem Pan, pode até me recordar outro jogo que o Flamengo tenha conseguido, em uma partida grande de mata-mata, uma virada em Copa Libertadores. Eu não consigo me lembrar, de 2020 para cá, né? Tirando aí 2019. O Flamengo tem momentos complicados, as eliminações para o Olímpia do jeito que foi e para o Peñarol também do jeito que foi na temporada passada. Antes disso, em 22, quando o Flamengo ganha, ele sobra no mata-mata, vai batendo todo mundo até chegar à decisão contra o Atlético Paranaense, e é campeão em cima do Furacão. E depois disso teve... E antes em 21 também atropela todo mundo antes até em chegar 21 também, até a final contra o Palmeiras, né? Em que ele empata, mas acaba perdendo na prorrogação. Então não é um Flamengo que também nos últimos anos tenha tido um histórico aí de grandes reações dentro da Copa Libertadores da América, diferente desse seu rival que a gente está projetando aqui numa possível final. Claro que vai ter que passar pelo Racing antes, o Palmeiras também vai ter o jogo contra a LDU. Mas o Palmeiras tem, nesses últimos anos, mais viradas dentro da Libertadores, mais momentos de reagir bem na adversidade do que o Flamengo. Acho que ontem é um exemplo desse sentido, né? O Palmeiras fez um primeiro tempo ruim contra o River, sai atrás e consegue buscar no segundo tempo. Empata o jogo e aí o jogo vira, né? O primeiro tempo, quando o River faz um gol muito cedo, eu estava ontem na casa do Palmeiras acompanhando o jogo, no estádio do Palmeiras, acompanhando o jogo de perto. Quando o River sai na frente, o jogo fica muito à feição do River, né? Ele vai picando com falta, com um jogo mental que a gente sabe que tem muito na Libertadores. E no segundo tempo esse panorama se inverte. A partir do momento que o Palmeiras empata o jogo, ele começa a picar o jogo e ele meio que entra na mente do River Plate naquela ocasião. E a gente não consegue ver o Flamengo conseguindo fazer a mesma coisa. Hoje foi um Flamengo que sofreu demais desse ponto de vista nesse jogo contra o Estudiantes, que se preparou bem, se mobilizou, teve uma boa estratégia e foi muito melhor que o Flamengo no jogo, mesmo tendo muito menos. Então é um aspecto, sem dúvida, para o Felipe Luiz trabalhar, pensando não só nesse ano, nessa Libertadores, mas na construção de um time vencedor para os próximos anos, né? Eu imagino que o Flamengo queira ter um projeto de hegemonia ou de força, contando com um treinador por muitas temporadas, e no caso pode ser ele, o Felipe Luiz. Então, para isso, vai precisar construir também um time que reaja melhor nas adversidades, pois até aqui o Flamengo tem mostrado dificuldade para conseguir virar um panorama num momento difícil, como foi o jogo de hoje. Mas isso vai das peças também, né, gente? Isso vai muito das peças, não acha, claro. Não, Raí? Sim, vai muito das peças. O time tem muita qualidade técnica. Eu fico sempre com a impressão que os jogadores acham que em algum momento vai dar. Em algum momento a técnica vai fazer a diferença. E talvez aquele lance ou aquele jogo que esteja mais fresco na nossa mente foi o 2-1 aqui no Maracanã diante desse mesmo Estudiantes. Se tem gente que diz que tomar um gol no primeiro minuto ou nos primeiros segundos destrói a estratégia de um treinador, por que não pensar ao contrário? Fazer 2 gols em 8 minutos também não destrói a estratégia do treinador que está querendo vencer? Isso não cria um relaxamento? Não cria uma certa soberba de achar que a qualquer hora, a qualquer momento vai fazer o terceiro, vai fazer o quarto, vai fazer o quinto? Eu tenho um lance do Pedro muito vivo na minha cabeça.
O Pedro é um centroavante que dentro da área dificilmente, na cara do gol, vai perder o gol. Só que quando estava 2-0, ele sai na cara do Muslera e tenta dar uma batida na bola por baixo, quando o ângulo estava completamente aberto do outro lado, onde ele normalmente bateria. Mas como já estava 2-0, já está 2-0, fez 2 com 8 minutos, com 15 minutos vai estar 3, com 45 a gente já matou e já liquidou a classificação. Então acho que esse time é muito marcado pela qualidade técnica. Começa lá de trás, pelo Léo Ortiz, que às vezes ele perde a chance de ser zagueiro como era o Odivan, porque tem muita técnica, tem dificuldade de dar butinada, de dar balão para frente. O Léo Pereira também tem algum tipo de técnica. Hoje o Varela, sumido pelo lado direito, acabou sobrecarregando o lado de cá. Aí você vai para o meio de campo, o Jorginho também tem muita técnica, Samuel Lino, idem, o Arrascaeta, idem, o Pedro, idem. Enfim, eu acho que falta um pouco mais de jogador com aquilo roxo, sabe, Raí? Com vontade de vencer, seja num dia em que todo mundo esteja mal, como foi praticamente hoje a partida contra os Estudiantes da Argentina. Acho que falta essa intensidade. Quando eu falo o Flamengo precisa ser mais viril, também tem a ver com as peças. O Flamengo precisa pensar nas peças para o futuro. Não dá para achar que vai jogar mata-mata, Copa do Brasil e principalmente Libertadores da América contra times encruados e enjoados como esse da Argentina, ou pegando uma altitude só na base da técnica. Não é o suficiente, infelizmente. Todo mundo quer um time refinado, vistoso, bonito, mas para ganhar esse tipo de competição precisa mais. E acho que esse mais tem o Palmeiras. Não tem o plus da qualidade técnica que tem o Flamengo, mas tem qualidade técnica um pouco inferior, mas muito mais vontade, muito mais intensidade. Não sei se você concorda, Raí. Não, eu tô contigo nessa, Viga. Eu concordo sim com esse diagnóstico e até acho que é um pouco disso o resultado do Flamengo cansar tanto no segundo tempo dos jogos, né? Se a gente olha aí para um meio-campo com Jorginho, Saúl e Arrascaeta, são jogadores de técnica refinadíssima, como você disse. Mas fisicamente, eles obviamente que com o passar do tempo dentro dos jogos vão deixando a desejar, vão caindo, né, de ritmo. E o Flamengo não tem peças que vão elevar a força do time em alguns momentos que é necessário ter mais força. Se você pega o Palmeiras como exemplo, né, já que a gente está aqui usando os dois como base para analisar, ontem no momento ali que o jogo estava 1-1, meio possível do River conseguir um gol do 2-1 que poderia empurrar para os pênaltis, o Abel coloca o Emiliano Martinez. Não é um jogador primoroso tecnicamente, muito longe disso, mas é um volante alto, forte e que cumpre quando precisa, mesmo que por 15, por 20 minutos. Então, mesmo em um time com muito investimento, com muita qualidade técnica, é preciso ter esse tipo de jogador, sim, de força. Concordo com você. É uma correria. Sim, também. Sofreu o pênalti. Pressiona muito o adversário, tem muito fôlego, né? Eu concordo com essa tese, sim. É preciso ter força para esse tipo de jogo. E aí, até olhando para essa semifinal que o Flamengo vai ter, como eu disse anteriormente, do outro lado, não tem um time que tecnicamente sobra, o Racing. Os melhores jogadores foram embora em relação àquele que ganhou a Sul-Americana no ano passado. O Quinteiro tá no River, o Salas também, que era atacante naquela campanha, foi pro River, mas é um time que entrega tudo, do começo ao fim, em todos os jogos. E isso está muito evidente, espelhado na postura do Costas na beira do campo, que é um histórico jogador do Racing, campeão continental pelo Racing como jogador e agora como treinador também, como mascote. Quando o Racing ganhou a Libertadores lá atrás, ele era mascote do clube, então ele tem uma história incrível, espetacular com o clube. E eu acho que ele consegue transmitir isso para os jogadores e os caras se entregam, eles vão até o fim em todos os jogos. Foi assim contra o Peñarol nas oitavas, quando o Racing fez um gol nos acréscimos para evitar os pênaltis e classificar. Foi assim contra o Vélez, no segundo tempo em que o Vélez estava perto de igualar a eliminatória e o Racing foi lá e conseguiu ganhar o jogo. E eu acho que vai ser assim de novo contra o Flamengo. O Flamengo vai precisar O Flamengo tá muito Maracanã, viu, Raí? O Flamengo tá muito... Não que seja ruim isso. Tem que ser também forte do Maracanã. Mas mais forte ou tão forte quanto jogando fora de casa. E essa dificuldade existiu contra o Peñarol, que jogou um futebol medíocre no ano passado, quando o Flamengo foi eliminado, e também não vivia uma boa fase. Foi assim contra o Olímpia, que entrou naquelas bolas alçadas na área, em que o Matheus Cunha acabou aceitando, gol de cabeça lá no meio da rua. Enfim, o Flamengo, quando joga fora de casa, tem dificuldade. E essa é uma marca de competições de mata-mata. O Atlético Mineiro até ganhou lá, mas no segundo tempo foi acossado. Poderia ter empatado e nem ter levado para os pênaltis. Então, o Flamengo tem que ser bom de Maracanã, também de Maracanã, mas precisa jogar fora do Maracanã. Eu não acho que o problema seja mental e psicológico, não. Eu acho que tem uma questão de técnica / física
ou física, né? Uma questão do ponto de vista físico que acaba influenciando nessa falta de vibração e de intensidade do Flamengo. O Flamengo precisa ser muito mais jogando contra o Racing do que foi contra o Estudiantes de La Plata. E olha que o Estudiantes está longe de ser o último refrigerante gelado do deserto. O Flamengo perdeu a chance de matar o jogo aqui no Maracanã. Alguém poderia dizer, acho até que a desculpa já estava pronta, viu? Raí, Guilherme, Bruno e Flávio. A desculpa já estava pronta, o Flamengo fosse eliminado. Ah, mas a arbitragem influenciou. Ah, mas a arbitragem... Eu falei para vocês, falei pro Pilhado na oportunidade, que era também um problema de arbitragem, mas tinha muito mais do que isso. E a gente está descortinando todos esses problemas do Flamengo, que às vezes ficam debaixo do tapete na base da emoção, do torcedor, da cornetagem de alguns, até mesmo corneto de vez em quando, mas o Flamengo precisa evoluir, precisa progredir. E quem não enxergar isso vai estar negociando com o azar, com a sorte e vai ter que estar preparando o coração intensamente, viu, rapaziada? É isso, São Paulo, Flamengo, então, São Paulo é o próximo assunto, já estava com São Paulo na cabeça, mas então o Flamengo passa de fase com esse sufoco, com essas críticas que são pertinentes, como o Viga citou, o Raí, o Flávio, o Bruno, e agora enfrenta o Racing na próxima fase, o Canelada segue. E só para fechar esse assunto Flamengo, Felipe Luiz falando agora na coletiva, uma das palavras ali, uma das respostas, abre aspas, é difícil jogar quartas de final de Libertadores. Amanhã as manchetes serão: o Flamengo passou, mas... Amanhã não, já está sendo agora, né? A manchete tem que ser, segundo o Felipe Luiz, que o Flamengo passou. Merecemos, ele diz. Sou muito grato, vivi coisas incríveis desde que cheguei em 2019. Não sei se vou ganhar alguma coisa, mas sinto que esse clube é especial e a sinergia com esse clube é incrível. Estou feliz por ter passado de fase. Palavras do Felipe Luiz. E num outro momento ele cita aqui, ele pergunta, dizer que o Estudiantes foi melhor? Eu não vejo assim. Palavras do técnico Felipe Luiz. E amanhã... Guilherme, diga. Deixa eu só fazer uma parte antes de você mudar para o São Paulo, porque eu admiro muito, venho dizendo aqui no microfone da Jovem Pan, que desde 19, depois de muitas tentativas, o Felipe Luiz é a melhor aposta do Flamengo desde a era Jorge Jesus. Mas ele não conseguiu ainda implementar algumas características, talvez nem consiga, nesse time, que eram marcantes daquele time do Jorge Jesus, que foi paradigmático e revolucionário. Para fazer, fiz todo esse prefácio, todo esse preâmbulo para dizer o seguinte: admiro muito o Felipe Luiz, mas ele ainda mostra uma inexperiência típica de quem está começando um trabalho e tem uma perspectiva enorme, gigantesca no Flamengo e na carreira, mas ele tem um problema, viu, meu caro Guilherme? Ele tem dificuldade de lidar com as críticas. Ele não faz meia-culpa. E ser transparente, claro, honesto, verdadeiro com os outros e consigo mesmo é muito importante para que possa progredir em qualquer que seja a profissão. Ele tem dificuldades em ouvir críticas e cobranças. Eu acho que o tempo vai ser o senhor da razão e vai lapidar ainda mais esse excelente treinador, viu, Guilherme? Sempre ele tem um pano para passar nos problemas que estão claros e estão evidentes. Aí é jogar para a galera. Talvez ele não queira queimar o elenco, né? Falar que o time jogou mal, né? Talvez seja isso. Eu até compreendo nessa circunstância. Agora, imagino eu que no off, né? Ele vai questionar o grupo, vai falar os problemas. Imagino eu, né? Porque se esse discurso público for o mesmo no particular, aí sim o Flamengo tem um problema, né? Mas eu acho que publicamente, talvez... essa saída de não criticar, não falar que foi um jogo ruim, porque de fato foi, talvez blinda um pouco o elenco. Ele não foi intenso, né, para falar mal do Pedro, quando o Pedro não quis treinar? Talvez tenha botou a cara a tapa com esse episódio, né, Viga? Não botou a cara a tapa, não se expôs, não expôs o jogador, com toda razão. Mas não foi homem o suficiente para dizer isso, então tem que ser também verdadeiro e transparente para dizer, meu time não jogou bem, passou para a próxima fase. Temos que progredir, temos que melhorar. Parabéns a todos. Mas foi muito mais sofrido do que a gente imaginava. Ou ele acha que foi fácil? Ou ele acha que foi tranquilo? Ou ele acha que o torcedor do Flamengo hoje não botou o coração pela boca, quase morreu? Não acha que vários torcedores do Flamengo estão tomando remédio e foram para o hospital? Sincero, honestamente. Vamos falar a verdade, vamos ser claros, vamos ser transparentes. Foi com dificuldade. Foi a fórceps. Foi difícil. Então, por favor, diga.
a característica de um é diferente do outro. Você vê o Abel Ferreira à beira do gramado do Palmeiras, ele tá ali intensamente cobrando jogadores o tempo inteiro. E o Felipe Luiz é batendo palma. É isso. Por que será?